Pop Verso tá no ar, sexta-feira, aquele dia que a gente senta aqui no estúdio e relembra o que foi destaque na semana, nossos melhores momentos. E ó, a semana foi muito boa, então vamos começar o programa logo, roda a vinheta. E a gente já começa com o nosso telão aqui, porque a gente está em ano de eleição, é um ano extremamente importante e a palavra democracia é mais importante ainda. Então, a gente recebeu aqui no estúdio um cara que sabe muito sobre esse assunto, sobre vários outros assuntos, inclusive, Leandro Carnal. Pois é, eu estava morrendo de saudades do Carnal e ele veio falar justamente sobre esse assunto. E eu comecei logo perguntando, vamos dar uns passinhos para trás, Carnal, para a gente entender o que é democracia, olha só. A expressão é de origem grega, o poder do povo, como todo mundo sabe, e lá na Grécia Clássica, em Atenas, era a ideia de dar poder a um grupo maior do que antes na história. No Egito, apenas uma pessoa mandava o faraó. Na Atenas democrática, 10% da população votava, ou seja, homens atenienses, filhos de pai e mãe atenienses com mais de 18 anos. Era para os atenienses um avanço. Nós achamos hoje limitada comparada com a nossa, essa capacidade de dar direito de voto apenas a 10% da população. Péricles disse, é o governo da maioria, mas essa maioria era naquilo que ele considerava talvez... Esse Péricles? Não é esse Péricles, não. Mas esse pode, é muito o Carnal ficou assim, ó, esse Péricles canta muito, mas não é sobre ele que a gente está falando. Esse é um pouco mais antigo, não cantava muito, mas ele governou Atenas como estratega durante a Guerra do Peloponeso. O outro também é muito bom, gente, mas em geral os historiadores se referem a Péricles de Atenas. Maravilhoso. Carnal, além de democracia, tem alguns outros conceitos que a gente vê as pessoas falando para lá e para cá, mas que muitas vezes as pessoas estão falando e não entendem muito bem o que significam. Então, liberal, conservador, esquerda, direita, o que tudo isso tem a ver com essa discussão de democracia? Esses conceitos são plásticos e são históricos, Mário. Por exemplo, esquerda e direita são conceitos surgidos durante a Revolução Francesa. O que é um liberal? Nos Estados Unidos, liberal é o que corresponde aqui no Brasil, por exemplo, a alguém de esquerda. É alguém a favor, por exemplo, de uma previdência social mais atuante, é alguém a favor de liberação do aborto, é alguém a favor de casamento de pessoas do mesmo sexo e assim por diante. Liberal clássico é aquele que é contra o Estado na economia. Então, os conceitos são muito plásticos. Mais importante do que a precisão histórica dos conceitos, eu entender que democracia implica contradições, democracia implica mudança, democracia implica conflito. Diferente da ditadura, onde o conflito está lá na sacristia, a democracia traz o conflito para o centro da igreja, usando essa metáfora. E trazendo agora para o noticiário, voltando no tempo um pouquinho aqui, em janeiro de 2021 a gente viu a invasão dos apoiadores do Trump ao Capitólio, que é o centro legislativo ali dos Estados Unidos. E aí eles alegavam que a eleição do Biden tinha sido fraudada e depois, comprovadamente, essas alegações foram provadas falsas. Por que isso que aconteceu ameaçou a democracia americana? Os americanos proclamaram sua independência em 1776, eles têm Constituição desde 1783, ou seja, são tradicionalmente uma democracia, e uma democracia antiga onde nunca houve um golpe de Estado, apesar de terem matado 4 presidentes assassinados e ainda impeachment. Ou seja, os americanos têm uma tradição democrática. Isto foi uma coisa fora do jogo. Nunca houve antes uma contestação tão grande. Isso faz parte de um novo mundo de fake news, um novo mundo de manipulação da opinião através de redes sociais, e nós temos que conviver e trabalhar com isso. Qual é a diferença de uma ditadura? Se houvesse um episódio assim na ditadura e o ditador não concordasse com a invasão, teria mandado fuzilar todas as pessoas que tentaram entrar ou que entraram. Em uma democracia, essas pessoas são afastadas, são processadas e recebem o devido processo legal. Por isso eu disse lá no início, democracia é trazer os conflitos para a luz do dia. Eu acho A, você acha B, na ditadura, quem vai estar certo? Quem estiver próximo do ditador. Na democracia, é a lei que vai falar. E aproveitando que você falou sobre esse novo tempo de fake news, de internet, de discussão, uma discussão um pouco mais acalorada, digamos assim, almoço de família, né? Eu sei que é complicado isso e a gente está muito perto da eleição. Então, eu queria agora, só para a gente finalizar a nossa conversa, uma dica de como se aprofundar mais
sem o coração nesses assuntos, sem o fígado, né? Porque existe muito essa coisa de torcida de futebol agora, a discussão, a conversa tá difícil, então como dar esse primeiro passo para essa conversa ser mais saudável? Eu desconfio muito, Mari, quando uma família não pode mais se reunir porque há pessoas de posição A e de posição B. Se a sua família não tem nada para conversar a não ser política, o problema não é a política. É que, na verdade, não existe uma família. Então, usando uma regra de negociação, eu discordo de 90% que a Mari está dizendo. Se eu vou negociar com ela, nós começaremos conversando sobre os 10% que a gente concorda. Essa é uma regra de negociação. Agora, uma questão muito importante, gente. Não há nada mais que a sua família possa discutir, se não há clima devido à polarização. Não é melhor conversar sobre a excelência da lasanha da mãe, o afeto da avó, a dedicação do pai, do que ficar invocando candidatos que não estavam quando a sua família se formou e, se tudo der certo, não estarão daqui a 30 ou 40 anos, quando sua família estiver em outra etapa. Insistir em debater esse fla-flu político em família é um erro estratégico. A opinião é boa, o debate é muito saudável, mas há ambientes que nem sempre, talvez, o ideal seja a família. E na internet? Depende, você está conversando, eu e você estamos conversando sobre algo. Eu sinto que você me ouve, você não concorda, então você contra-argumenta, a nossa conversa flui. Isso é muito bom. Agora, não se discute com quem está com os olhos vermelhos, quem está batendo na mesa, não se toca tambor para o maluco dançar. Então, alguém entrou lá com perfil falso, tem a instituição dos robôs, alguém lhe atacou. Para que perder tempo respondendo a robôs, gente? Para dar visualização, para fortalecer o algoritmo de um robô pago, falso, para simplesmente estar lá debatendo? Debata com quem conversa, nunca debata com quem berra. Karnal, obrigada, adorei esse Remember. A gente teve um Remember, eu e Leandro Karnal, aqui na CNN. Obrigada mesmo, foi muito bom conversar com você. Eu é que agradeço a atenção. Ai, desculpa, é que eu tava vendo uma live aqui, porque olha, se tem uma coisa que agora você abre o seu celular e você vê, é live, mas tem umas lives bem curiosas que a galera tá arriscando fazer. E o Serginho, que é o nosso setorista de curiosidades e coisas esquisitas, né, se é que a gente pode chamar assim, ele trouxe pra gente alguns exemplos, olha só. Então, Serginho, você faz uma live para tentar dormir e a galera não pode deixar você dormir, é isso? Exatamente. Isso daí é o que tem feito um TikToker australiano chamado Jake Bowen. Só para você ter uma noção da rentabilidade desse negócio, só em maio ele ganhou cerca de mais de $34 mil fazendo isso. Por quê? Como é que funciona? Ele faz a live, fica durante a noite toda, ele deixa uma câmera lá ligada, e daí a galera que tá assistindo pode pagar para fazer alguma coisa para tentar acordar o cara. Acende luz, faz barulho, daí tem um bonecão de posto que fica ali que também acorda o cara. E o cara em maio ganhou $34 mil Ou seja, destruindo a saúde mental dele porque ele não consegue dormir. Isso só confirma que a zoeira ela não tem limites, porque se é pra zoar alguém, a galera vai lá e tira a grana do bolso, entendeu? Independente então, $34 mil, mas aí ele influenciou outras pessoas a fazerem o mesmo? Então, daí na verdade a gente trouxe uma lista com a curadoria do grande Léo Amaral. Que é o outro setorista de curiosidades. De coisa doida. De alguns streamers que têm feito coisas diferentes, assim, né? Tem streamado coisas diferentes. Então, o primeiro caso que eu vou trazer pra vocês é o do Perception Check, que é um canal que eu achei muito divertido, que é simplesmente um canal da Twitch com mais de 7 mil seguidores, em que fantoches ficam jogando Dungeons and Dragons. Uau! O D&D, né, que ficou muito famoso por causa do Stranger Things atualmente. Então é divertido porque fantoche é sempre legal ver fantoche fazendo alguma coisa. Eu adoro, porque assim, como a gente pode fazer algo que todo mundo tá fazendo, mas de um jeito diferente? Coloca fantoche. Joga fantoche e ali pra jogar o negócio. Funcionou. Quem mais? Fica legal, fica simpático. Daí a próxima da lista é o Critter Vision, que esse é o meu favorito aqui desses que a gente trouxe. Fica uma câmera lá parada, estática, a galera deixa comida lá e os animais ficam passando lá durante a noite. Eu achei hipnotizante, porque você fica olhando, daí não tem nada. De repente, do nada, começa a pular um sapo, daí você já fica, caramba, olha um sapo. Como a vida natural é linda. É legal demais. Daí, do nada, aparece um monte de cervo, guaxinim. Gente, eu tô achando maravilhoso isso, maravilhoso. O que mais? Gostei desse também. Esse daí tem muita gente que eu vi que usa pra dormir, inclusive. Acha relaxante ficar assistindo isso. O próximo é o Fish Play Street Fighter, que é peixe jogando Street Fighter. Como?
Você vê ali que na tela tem umas marcações, daí dependendo de onde o peixe tá passando, é um golpe, é um comando. E eles ficam jogando Street Fighter. Daí a galera fica apostando em qual dos dois peixes que vai ganhar a luta. Gente, eu amo a criatividade da galera na internet, sério, isso é maravilhoso. Olha lá, os dois estão jogando com a Chun-Li ali atrás ali. É demais isso. Esse eu acho que tá na frente, acho que eu tô gostando favorito? mais desse. O do Creator Vision me pegou legal. Daí tem um outro que esse é no TikTok, que é o Vida de Maquinista. É um perfil, né, de um maquinista que tem cerca de 37 mil seguidores lá no TikTok. E ele faz lives mostrando como é que é a vida do maquinista. Que é uma coisa muito curiosa, né? Que a gente sempre, quando você entra num trem, num metrô, você nunca vê o maquinista, você fica pensando como é que é a vida desse cara. Você só vê em filme, né? Mas a gente não sabe mesmo, que legal. Daí ele mostra aí como é que é a rotina de um maquinista. E por último? E por último, a gente tem um dos desbravadores da internet brasileira, esse daqui já é famoso desde a época dos blogs, que é o Cid Cidoso. Ele simplesmente resolveu fazer lives da vida dele, literalmente. Ele criou um aparato, uma mochila, que ele leva pra todo lugar e ele consegue fazer live em qualquer lugar. Então, por exemplo, ele vai almoçar, ele leva, ele tá dando um rolê na rua, ele leva. E aqueles rolês nada glamurosos, né? Tipo, preciso, sei lá, e no poupa-tempo resolver um negócio. Boteco, tem uma cena na feira, tem um no boteco aí que um cara começou a falar com ele, a mulher do cara começou a brigar com ele, inclusive, enfim. Gente, tudo ao vivaço. Ao vivaço. Nossa. Você vai acompanhando a vida do cara literalmente. Agora imagina se a sua vida fosse transmitida 24 horas. O que a gente veria, Sérgio Fernandes? Eu sentado na frente do computador editando o dia inteiro, apenas. É isso, gente. A gente trabalha muito aqui no Ou viajando pra Franca. É isso, Serginho. Obrigada, viu? Tchau. Tamo Valeu. junto. Não me deixa no vácuo, Serginho. Ai, foi mal. Essa semana também teve economia aqui no Pop Verso, porque saiu a inflação, deu uma recuada, mas ainda está muito alta, e a gente trouxe o Fernando Nakagawa aqui para o estúdio, ou seja, uma semana cheia de convidados ilustres, né? Para ele explicar para a geração Z, ou seja, para o Léo, que estava aqui também, o que é inflação. E aí o Naka explicou justamente a questão do cálculo da inflação, como alguma coisa pesa mais que a outra nesse cálculo, falou sobre streaming, enfim, falou sobre várias coisas, e uma das coisas que a gente trouxe na discussão foi produtos de limpeza, porque a gente sabe que isso faz parte do orçamento ali das famílias aqui no Brasil. E aí a gente pediu pro Homem Diarista, que é, enfim, um perfil incrível na internet, que fala sobre isso, para ele trazer algumas dicas de como economizar e mais dicas do que ouvir enquanto faz faxina. Porque nesse momento a gente precisa extravasar. Então, qual é a playlist do Homem Diarista? Vamos ver conteúdo inédito no Pop Verso de hoje. Pra faxina tem que ser música babado forte. Então é isso, vai ser do pipoco aqui, minha irmã, porque tem uma cliente que todo dia é um pipoco. Olá, meu nome é Thiago Raca. Eu vou mostrar pra vocês a minha playlist babado pra poder fazer aquela faxina, hein? A primeira, minha irmã, da Melody da Ana Castela. Pipoco, porque, minha irmã, tem cada babado que a gente pega nas casas. Meu amor, coloca essa música e você vai dar cada pipoco assim, ó, pra tirar a sujidade. Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu gosto dessas músicas muito agitadas, não gosto daquela música muito MPB, não gosto não. Tem um outro aqui, uma música que eu tava fazendo aquela faxina com maior alegria, né? A Ameaça, do Paulo Pires. É babado. A noite acordada na cama pelada. A noite é varada. Esperando. Tem uns nomes aqui, motel, esse negócio pode falar? Não, né? Pode. Ah, tá. E tem da Glória Groove, Sobreviver, porque a gente, minha irmã, tá aí fazendo faxina sobrevivendo, porque é isso, né? Se ainda quiser fugir comigo. E qual mais? Deixa eu ver aqui, ó. Louco por Ti. Não sei nem falar o nome do menino aqui, que é o nome em inglês. É isso, vai ficar aí. Depois eu vou colocar a playlist lá pra vocês verem. Eu sou louco, minha irmã, pra ver as coisas limpas. Eu entro na casa da pessoa e já quero deixar o babado ali limpo, porque as clientes têm que sobreviver ali em paz. Eu gosto da paz. Limpeza traz paz, né? Baby, estou louco por ti. Quero você aqui comigo bailando. É isso. Quer mais? Ah, não. Lascou.
Outro assunto que foi destaque essa semana foi o cancelamento do filme da Batgirl. Muita gente ficou bem revoltada na internet, sabe aquela coisa, eu vou xingar muito no Twitter, e a galera xingou mesmo, porque o filme estava praticamente pronto. Mas aí a Warner foi lá e falou, não vai mais rolar, o filme vai pra gaveta. Por que isso aconteceu? Ao longo da semana a gente explicou que é uma questão de mercado mesmo, uma questão financeira, porque a Warner agora se juntou com a Discovery e isso mudou todo o planejamento, enfim, não tá no planejamento então lançar a Batgirl. Não é tão raro que isso aconteça no mundo do entretenimento, no cinema. Então a gente preparou uma lista para mostrar outros exemplos de filmes que foram cancelados ou nem sequer saíram do papel. Vamos ver. O filme da Batgirl foi com Deus. Na última semana, a Warner confirmou o cancelamento do filme da personagem, o que deixou muita gente surpresa, especialmente porque o filme já estava quase finalizado. Mas essa não é a primeira vez que Hollywood cancela um filme antes, durante ou depois da sua produção. A estreia de Quentin Tarantino como diretor aconteceu em 1992, quando Cães de Aluguel foi exibido no festival de Sundance. Antes disso, Tarantino dirigiu uma comédia, o curta My Best Friend's Birthday, em 87. Embora não tivesse sido lançado de qualquer maneira, metade do filme foi danificado durante um incêndio num laboratório. Mas para os curiosos, é possível achar um trecho no YouTube. Depois do sucesso de Batman de Tim Burton nos anos 90, a Warner queria que o diretor levasse essa vibe sombria para o Super-Homem, que seria vivido pelo Nicolas Cage. O roteiro tinha algumas peculiaridades, como o Homem de Aço usando um carro para ir para lá e para cá, tipo um Batmóvel, já que ele não ia voar no filme. O filme chegou a ter uma pré-produção e um gasto de 50 milhões de dólares, e até alguns uniformes chegaram a ser produzidos. A franquia Jurassic Park ganhou uma sobrevida recentemente com o Jurassic World, mas os filmes quase tomaram um rumo bem diferente com o Jurassic Park 4, em 2001. O filme que foi cancelado iria usar a ideia de híbridos de dinossauros e humanos. Sério. A gente tem as fotinhas depois dos storyboards, assim, dos dinossauros com bracinho, sabe, de humano. E aí acho que alguém falou... Melhor não. O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais lucrativos nas bilheterias, mas isso podia ser bem diferente. Nos anos 90, James Cameron, que foi responsável por filmes como Titanic e Avatar, quase dirigiu um filme do Miranha. E esse filme teria o Leonardo DiCaprio como o super-herói e o Arnold Schwarzenegger como o Dr. Octopus. Por questões de orçamento e porque os filmes de super-heróis não tinham tanta força lá nos anos 90, o filme acabou cancelado. E o Michael Jackson quase comprou a Marvel, porque ele mesmo queria viver o Homem-Aranha. Pelo menos é o que diz um dos sobrinhos do astro. Isso é muito coisa de Michael Jackson, né? E pra encerrar essa lista, que vai um filme que eu sei que vai despertar o interesse da Mari Palma e de muita gente. O Senhor dos Anéis, mas com os Beatles. Depois de lançar Help e A Hard Day's Night nos anos 60, o quarteto de Liverpool ainda tinha um filme pra fazer. E para o produtor Dennis O'Dell, O Senhor dos Anéis era o filme perfeito pra fechar esse ciclo. O plano era colocar Paul McCartney como Frodo, Ringo como Sam, John Lennon como Gollum... John Lennon como Gollum? Gente... E George Harrison como Gandalf. A aventura, claro, teria uma trilha sonora criada pela banda, e se dependesse do John Lennon, teria Stanley Kubrick como diretor da produção. E este acabou sendo um dos empecilhos, já que Kubrick era fã da obra e não acreditava que era possível fazer um live action dela nos anos 60. E depois o próprio autor, que ainda tinha os direitos do livro na época, negou a proposta do grupo e o projeto acabou enterrado. E aí, conta pra gente na hashtag PopVersoCNN qual desses projetos você gostaria de ver. Foi. Parabéns, Arthur. Mais um. Mais um? Vamos lá. Eu amo quando a gente recebe convidados aqui no estúdio do Popverso e dessa vez eu tô com o Daniel Adjuto, assim, é uma das pessoas mais bonitas aqui da CNN. Já comecei bem, hein? É lógico. Inclusive, vou dizer que meu noivo, Felipe Seni, concorda comigo e sempre fala, exatamente, que Adjuto, assim, é lindo por dentro, por fora, por todos os lugares. Adjuto, me diz uma coisa, você tá aqui pra falar sobre um projeto novo, super legal, uma série documental aqui da CNN, 200+, que é uma série que se propõe a fazer algo muito interessante, né? Que é contar a história de 200 anos em 4 episódios. É muito tempo, né? É muito pra tempo. pouco episódio. A gente vai trazer, eu e Luciana Barreto fomos escalados aí para trazer em 4 episódios esses 200 anos da independência, porque a gente lembra só do feriadão, da folga, do descanso, né? Sim. Essa semana vai cair numa quarta-feira, então não ajuda. Mas a gente vai contar esses 200 anos da independência de uma maneira gostosa, assim. Então, por exemplo, eu fiquei com economia e saúde, a Lu ficou com educação e também sociedade. Então, ali no meu, eu vou contar desde o cafezinho, tomando um cafezinho ali no Museu do Café em Santos, como que o café fez parte desses 200 anos e revolucionou a nossa economia. Que legal. A gente está acompanhando imagens enquanto o Adjuto fala um pouquinho sobre essa série documental, uma série que foi
produzida pela CNN mesmo. Tem a Elisa Lucinda, eu amo essa mulher, maravilhosa, enfim. E é muito legal porque a gente, só de ver essas imagens, a gente já fica ansioso para assistir. Eu estou muito ansiosa para assistir, porque são 4 áreas muito importantes para a gente falar sobre Brasil, né? Imagina você falar de economia do Brasil, hoje está entre as 10 maiores do mundo, mas no período do grito da independência, ali às margens do Ipiranga, e você fala assim, tá, ok, mas como que a gente chegou até aqui, né? Sim. Como que a gente conseguiu esse destaque no mundo? Como que o cafezinho que você bebe hoje ajudou nisso? Na saúde. A gente entrou ali na Fiocruz, apareceram as imagens maravilhosas da Fiocruz, que na pandemia foi essencial pra gente com a vacina da AstraZeneca, né? Que eu até tomei essa semana a 4ª dose. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, a primeira vacina que eu tomei veio daqui. Então, eu conheci todo o processo, vi lá no passado como que começou tudo isso. Então, por que hoje a gente conseguiu produzir tão rápido a vacina da Covid? Porque lá no passado, há 100 anos que a gente estava acompanhando já problemas de saúde, febre amarela, sabe, de várias doenças ali ainda no período da pós-independência, que realmente teve uma estrutura montada ali para que a gente conseguisse hoje enfrentar uma Covid. E é interessante a gente falar também sobre como esses projetos mudam quem está envolvido neles, né? Porque claro que a nossa expectativa é que você que vai assistir também se transforme assistindo, né? Porque afinal o nosso trabalho é esse. Mas eu queria agora perguntar uma coisa mais pessoal mesmo. O que te mudou, digamos assim, fazendo essa série, você com a Lu, sua parceiraça, então muito legal dividir isso com ela, mas o que você aprendeu fazendo? Mari, principalmente eu acho que no episódio da saúde, até pelo momento que a gente está vivendo, a pandemia mexeu com todo mundo, não teve como, mas de ver ali a importância de a gente valorizar a ciência, sabe? Porque lá há 100 anos, acho que foi em 1917, que eu também estudei, aí consegui ver algumas coisas que eu falei de pandemia os 2 anos no jornal. A gente não parou de trabalhar. Claro. Então, quando você pisa ali na Fiocruz, vê de perto a vacina sendo produzida, o tal do IFA, a farinha do pão para produzir uma vacina, e você vê o tanto de gente que aquilo envolve, quando alguém desmerece uma vacina, você fala assim, como? Olha isso aqui, olha como isso funciona, olha essas pessoas que passaram o dia inteiro aqui sem dormir 1 hora para que a gente pudesse ser vacinado e estar bem, sabe? Ou lá no passado, quando um hospital foi erguido, muito rápido para curar quem tinha casos de varíola, sabe, de febre amarela. E hoje, por essa expertise do passado, a gente construiu um hospital de campanha em 7 meses. Demais. Que tá lá fixo hoje na Fiocruz. Então, é toda uma estrutura incrível no Rio de Janeiro, sabe, que abastece o Brasil inteiro e exporta, né? Demais, demais. Então, eu imagino que você esteja muito ansioso para todo mundo assistir. Muito, porque eu não assisti ainda. Sério? Não. Nossa, então deve estar mais ansioso ainda. Ó, já vou fazer um exercício aqui então. Então, olha para aquela câmera e convida a galera para assistir. Estreia nesse domingo às 9 da noite, dia 14 de agosto. Então, fica à vontade. Dia 14, meu número da sorte, então domingão, 14 de agosto, às 9 horas da noite, você não pode perder. E o primeiro episódio é sobre economia, fui para o Porto de Santos, conversei com várias pessoas, historiadores que mostram a importância do Porto de Santos, por exemplo, na nossa economia. Mas tem muito entrevistado bacana. Daniel Adjuto, Lu Barreto, Economia, Educação, Saúde, Sociedade, 4 episódios, CNN 200+, domingo agora, vamos ver um trechinho então. Um raio-x do nosso país. Apresentado por Luciana Barreto e por mim, Daniel Adjuto. Não perca! CNN 200+. A evolução do Brasil. É isso então, a gente não tem tempo para mais nada, mas deu para ver que essa semana foi bem legal aqui no Popverso. A gente trouxe várias discussões importantes e convidados sensacionais. E é isso, a gente gosta de se superar. Então, semana que vem, será que a gente vai ter mais convidados e mais discussões legais? Eu espero vocês na segunda.